Bom, estamos iniciando mais uma live do Caminhos da Linguagem, inclusive verificando certinho a questão da imagem, a questão do som, se está tudo ok, beleza? Estamos iniciando mais uma vez e hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante, um assunto muito polêmico. Hoje vamos pisar em ovos, será? Não sei. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto extremamente polêmico, que é o assunto da fake news, ok? Então, sobre o que nós vamos falar? Vamos lá. No mundo das informações que vivemos, a diferença entre o que é fato e o que é ficção está cada vez mais difícil. Nesse contexto, as fake news chegaram abalando diversos setores da sociedade. Como conviver com essa nova situação? Como enfrentar a fake news? Bom, para conversar sobre estas e outras situações, nós convidamos a jornalista Juliane Caju, ok? Então vamos aguardar um pouquinho para a gente poder bater esse papo. Então vamos lá, já chegou a nossa convidada para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse fenômeno, o fenômeno da fake news, tá bom? Vou fazer o convite aqui para ela, que a gente possa começar o nosso bate-papo. Oi, Olá, minha amiga! boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Na hora Nossa, que eu entrei, meu celular caiu, você viu isso? o bom da live é isso, acontece essas coisas maravilhosas. Isso que é o bom da live. Nossa, que bom te ver. Faz tempo que a gente não se vê assim, né? A gente conversa muito, mas faz tempo que a gente não se vê. Sim, Paulo, faz tempo, faz muito tempo. Tô com saudades. Bem, eu estava fazendo a introdução da nossa live, o pessoal vai entrando aos pouquinhos e eu estava falando para eles que fica gravada essa informação aqui, que as pessoas acessam depois, tranquilo, falando sobre esse Sim, fenômeno da fake news. E eu convidei uma sim, jornalista, minha amiga, né, Juliane Caju, para falar sobre essa situação. Mas eu acho interessante você se apresentar, registrar aqui para as pessoas quem é Juliane Caju. Né? Seja bem-vinda à nossa live. Ó. Você é muito minha amiga de coração. Ai, muito obrigada. Antes de falar, eu queria saber, será que eu preciso colocar o fone do Não celular precisa, ou assim tá bom? tá ótimo. Estou te ouvindo muito Ah, bem. então tá. Tô vendo que tem gente conhecida aqui, a Sara, que também é uma amiga. Obrigada, Sara, por estar aqui. Você que também tramita aí por essas questões da gente falar sobre fake news, né? Então vamos lá, eu começo agradecendo, Paulo, por esse espaço, começo agradecendo pelo convite. Tenho visto o quão esse momento de pandemia, esse momento de trabalhar em casa, a gente está tendo a oportunidade de partilhar, né? Fazer partilhas de leituras de mundo, fazer partilhas daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente pesquisa. Então, é mais uma live. A pandemia me ensinou a fazer live. Me ensinou a aceitar desafios, é muito bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliane Caju, a minha formação é em jornalismo, então eu sou jornalista, atuando em várias áreas, em várias editorias do jornalismo. Eu costumo dizer que eu trabalho um pouquinho de várias áreas. E também eu tenho uma outra profissão que é de professora. Eu sou professora de educação profissional, e eu amo ser jornalista e sinto muito prazer em ser professora. Muito prazer. E tive o privilégio e o grande prazer de
conhecer o Paulo, na época que eu fiz o mestrado, e aí continuamos, né, Paulo? Não só a amizade, mas trabalhando juntos, tem fluído algumas coisas que a gente tem feito, tá muito bacana. Então é isso. Dá um abraço à nossa amiga Priscila, que chegou na live aí também. Beijo, Priscila. Seja bem-vinda. Fica à vontade para fazer perguntas, para interagir. A gente sempre gosta. E é verdade, a Juliane é uma parceira de trabalho, a gente trabalha bastante. Nossa, ainda é muito bem trabalhando juntos, já produzimos bastante. E eu acho que a gente vai produzir mais ainda, né? Ju, vamos produzir muito, né? Eu tenho certeza. Vamos sim, bastante. Verdade. E a Juliane é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito corajosa, e ela aceitou vir conversar com a gente de um assunto que poucos jornalistas, às vezes, conversam. Ela veio conversar com a gente sobre fake news, gente. Olha, um assunto, uau, não é fácil. Então, eu já agradeço dela vir conversar com a gente sobre esse assunto e vai esclarecer a população sobre isso também. E nada melhor do que a gente começar essa live perguntando, né, para a Ju, o que é fake news, Ju? Uau, boa pergunta. Mas eu quero responder a pergunta também com a sua introdução aí, sobre, né, dos colegas não falarem muito sobre isso. Talvez esse não querer falar tenha a ver que há muita confusão sobre fake news e sobre um lado que existe também, né? Que tem, como em todas as áreas, nós temos diferentes tipos de profissionais. E no jornalismo, tem também alguns profissionais que acabam informando algo que nem sempre é verdadeiro, ou seja, não está aplicando as técnicas que a gente aprende na faculdade, que é ouvir todos os lados, investigar, apurar, realmente buscar dados, né, para concretizar o fato que aconteceu. E ao mesmo tempo que se tem isso, nós temos aí também muito julgamento e condenação para cima da gente jornalista, né? Como se todo jornalista, tudo que o jornalista faz está errado, ou é mentira, ou é duvidoso. Não é bem assim, né? Existem sim muitos profissionais, muitos bons profissionais, que primam pela ética, que primam especialmente em dar espaços para todos os agentes que estão envolvidos nessa notícia. Então, acho que para explicar um pouquinho sobre isso, né? E aí, quando você faz o convite para mim, eu acho que é importante também eu dizer que essas informações que eu venho partilhar aqui com vocês, muitas delas são de leituras, né, de livros ou de artigos, mas são também de um curso que eu fiz, foram 12 aulas, cada aula cerca de 40 a 1 hora, de um curso lá do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Democracia Digital. É um instituto que tem a sigla INCT-DDD, lá da Bahia. Então, durante a pandemia, eu fui estudar para realmente entender o que são as fake news. E aí eu venho agora já respondendo, né? Então, é com base, então, nesse curso que eu partilho alguma das informações e já respondendo a sua pergunta, eu venho dizendo assim, fake news não é um fenômeno novo, não é? Não é? A gente pensar fake news é pensar que está lá, né? Uma falsa notícia, uma falsa informação, uma notícia não verídica ou um fato não verídico. E aí, quando eu trago essa descrição do que é fake news, né? Que são relatos, são descrições, fatos do mundo e muitas vezes de coisas que não existem e trazendo coisas inventadas, né? Às vezes até pode ter acontecido algo, mas se pega desse algo e aí inventa uma mentira e aí vai inventando coisas a mais para esse mesmo fato.
Uhum. E aí, quando eu estou trazendo isso, é bom a gente fazer a situação também, né? Por que que não é um fenômeno novo e antes não era tão falado? Não era, né? Já que não é um fenômeno novo. É, Então, mas aí eu quero ir um pouquinho, assim, para a gente entender, né? Ele não é um fenômeno novo, ele não é um fato, não é uma ocorrência nova, não é um movimento novo. Por quê? Dessa descrição que eu trago da própria fake news, não mostra que é algo que é inerente a nós, seres humanos? Sobre mentir, sobre inventar, sobre aumentar, tá. Eu pensei isso. sobre colocar ali um pouquinho do que a gente quer que seja dito ou entendido para que a gente convença o outro. É inerente ao ser humano. Verdade. Só que, o que acontece? É a partir de 2016, Uhum. aliado, né, a esse grande movimento tecnológico, digital, a ascendência das redes sociais, é que a fake news ela começa a operar de um modo mais organizado. Certo. Eu diria até como um modelo de negócio. Uau! É um modelo de negócio. Sim! Um modelo de negócio que envolve muitos agentes, que envolve todas as plataformas digitais. Principalmente o YouTube e principalmente o WhatsApp. O WhatsApp, eles usam muito o YouTube para poder difundir essas informações, né? Então é isso. O que nós vemos aí? É a partir daí, e aí existem outros marcadores, a gente está falando aqui, né? Que tem a ver com as questões digitais, com a era, né, mais maçante ainda tecnológica, das novas tecnologias de informação e comunicação, e aí outros contextos que estão muito atrelados ao marcador fake news é o contexto político. Lá em 2016, um pouquinho antes, na verdade, né? Se a gente pensar contexto mundo, eleições dos Estados Unidos, né? Quando Trump se candidata à presidência dos Estados Unidos, e aí ele vem se fortalecendo esse fenômeno fake news para esse contexto político, foi o que a gente viu nas eleições no Brasil no ano de 2018. Quando se começou mesmo, a gente começa a sentir, a perceber, e a também, né, muitas vezes sermos agentes reprodutores dessas notícias ou vítimas dessas notícias de fake news. Muito bem colocado. É isso. Eu achei interessante esse início e essa retrospectiva que você fez lá em 2016, né? Eu achei bem interessante e já deu uma pista para a gente o porquê dessas fake news são fabricadas. Mas eu achei muito interessante você falar como modelo de negócio. Eu queria entender um pouquinho sobre essa questão. Fake news dá lucro? Podemos dizer que existe uma indústria da fake news? Sim, sim. Vamos lá. Que aí é importante a gente trazer um contexto que é assim, ó. E para que essa fake news ela é fabricada, né? Ela é fabricada com uma intenção que é de profanar mentiras, Certo. que é de provocar sentimentos, algum tipo de sentimento nas pessoas. Eu vou arriscar em dizer que o sentimento que é mais provocado é o do ódio. E é também de mobilizar. Como que é essa questão de mobilizar? Eu preciso mobilizar quem pensa como eu. Eu preciso juntar com quem não acredita em algumas coisas que são ditas. Eu preciso também fazer evocar a minha verdade. E quando eu estou falando da minha verdade, eu não estou dizendo que a informação
é correta. Eu estou dizendo que evocar aquilo que eu acho que é o correto, né? Então, ela é fabricada para isso. E é fabricada também para fazer uma politização da vida. O que é politização? E aí é má, né? É uma má politização da vida. Uma má, no sentido de se eu vou evocar, se eu vou provocar, se eu vou mobilizar, se eu vou até profanar, então eu vou ter quem está do meu lado e vou ter quem não está do meu lado. E aí eu vou fazer essa má politização que é chegar nos extremismos, né? Que é também provocar as polarizações. A Terra é plana? Não, a Terra não é plana. O Covid foi inventado? Não, o Covid não existe. E por aí vai, né? E por aí vai. E aí, quando você está falando você fez a pergunta sobre se dá dinheiro. Bom, se a gente compreende o que são as fake news, para que elas existem, quais as suas funções, e nós admitimos que existem efeitos na minha vida enquanto ser humano, enquanto cidadã, existem efeitos na minha vida profissional, então eu estou indo aí percebendo que os efeitos e as consequências da fake news, ela vai para os contextos políticos, ela vai para os contextos sociais e ela vai também para os contextos econômicos. Então, está mobilizando e está mexendo as pessoas. Mas para se entender essa fake news como uma indústria, nós precisamos olhar, por exemplo, eu vou olhar aqui uma coisa que eu anotei que eu não estava lembrando o nome, ó. A gente precisa olhar uma ferramenta que é muito utilizada para que as fake news sejam produzidas, sejam fabricadas e sejam disseminadas, que se chama datificação. O que é essa datificação? É para a gente olhar que por trás desse celular, dos computadores, das plataformas digitais, existem muitos robôs. E esses robôs, eles vão datificando tudo que a gente acessa. Eles datificam tudo. E eles vão traçando o perfil. O Paulo, ele acessou isso. Então, o Paulo gosta de ler sobre isso. O Paulo curtiu tal coisa. Então, para o Paulo, eu posso enviar tais e tais informações. O Paulo, ele é extremamente conservador. Paulo, além de ser muito conservador, o Paulo, ele tem os seus valores que ele não vai abrir mão. Eu não estou dizendo aqui de valores se é certo ou se é errado, mas estou dizendo no sentido, né, de ser conservador, de não querer olhar para nenhum tipo de mudança que está acontecendo na sociedade. Então, para o Paulo, se eu mandar para o Paulo que nas escolas vão ensinar as crianças sobre sexo, o Paulo vai acreditar. Entendi. Não, primeiro eu vou causar um sentimento de que merda é? Desculpa, gente, mas que raiva! Como assim? Eu vou provocar um sentimento de raiva no Paulo, eu vou provocar um sentimento de ódio no Paulo, e eu vou chamar o Paulo para disseminar essa notícia falsa para mim. Vem, Paulo, você vai admitir isso, Paulo? E aí a gente traz assim, né? Nem você, Paulo, concorda com isso, nem eu que sou progressista, ou que sou liberal, ou que sou sei lá o quê. Não concordo com isso. Mas se é algo tão bem amarrado que é produzido, e quando eu estou falando da produção dessa fake news, ela é amarrada com a informação, com uma foto, com um vídeo, com imagens, é tudo muito atrelado.
E ela não é divulgada só hoje, Paulo, para você. Ela vai ser divulgada amanhã, domingo, na terça-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Então, há uma indústria operando para disseminar e para fazer entrar na sua cabeça que realmente algo, né, de muito ruim que vai abalar vai acontecer. E aí, essa datificação, para além de dizer os perfis dos consumidores das redes sociais, ou o que as pessoas estão consumindo nas plataformas digitais, ela também permite que quem fabrica fake news ganhe din-din. Porque a gente sabe, né, que a produção do conteúdo gera dinheiro. Gera dinheiro lá pela plataforma do YouTube, ou por essa plataforma que a gente está utilizando, que é o Instagram, né? Então, veja, é um comércio, é uma grande indústria. E aí, é bom a gente frisar que, considerando, né, todo esse aspecto de que a fake news, ela opera de uma maneira estratégica, há uma gestão para a sua operação, muitas vezes também, e aí a gente já viu em noticiários, né, nas operações de combate à fake news, que há até verba pública utilizada para a produção desses conteúdos enganosos, né? E por que há verba pública envolvida nisso? Porque a fake news, ela opera também nessa questão das relações de poder, né? Muitas vezes, então, a gente tem aí pessoas que estão, né, em determinado poder, ocupando determinado cargo, não quer sair desse cargo, então faz de tudo para que disseminações, para que informações enganosas sejam criadas, produzidas e fomentadas. E que vire discussões nos almoços das famílias, né? Exato. Você tocou num ponto tão interessante, né? Os dados recentes mostraram que as famílias têm se reunido menos devido ao grau de polarização que tem aumentado em entrevistas, porque está tendo muito conflito quando se reúnem. Olha o poder desse negócio. Eu fico assim assustado. E aí, justamente, uma pergunta assim, por que as fake news têm tanta facilidade assim, de viralizar? Por que elas viralizam assim, numa facilidade tão grande? E se elas têm formatos, têm linguagens, quais seriam esses formatos? Que eu acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho a respeito disso. Uhum. Tá, vamos lá. Só resgatando para responder essa pergunta, mas tem uma coisa bem interessante que eu havia anotado aqui, quando eu estou falando também, para gente entender que por que a fake news ela não é de agora, né? Tem relatos que mostram, tem um livro que se chama A Técnica de Propaganda de Guerra. O autor, eu não sei o primeiro nome, mas o sobrenome dele é Lecel. Lá ele mostra que técnicas que foram utilizadas para se convencer as pessoas que era importante, sim, entrar numa guerra, provocar uma guerra e lutar numa guerra, né? Porque ele mostra lá, a primeira técnica é aquela que a gente já falou, né? Mobilizar o ódio contra o inimigo. Eu tenho que combater aquele país, eu tenho que combater aquela nação, eu tenho que salvar a minha, que é a melhor, né? E eu preciso... E uma outra coisa que as técnicas para se convencer sobre a existência de guerras é você atrair aliados, que é aquilo que eu disse, né? Quem pensa como eu. Ou, se eu não atrair aliados, eu vou preservar amizades. E quem está neutro, se sim ou se não de algo, ele vai continuar neutro. Mas eu vou conseguir mobilizar muita gente para combater esse inimigo. E aí, o que a gente tem também, para a gente entender por que essa fake news ela viraliza tanto? A gente
compreende que é um movimento e que é uma ação, que é um fenômeno social, então a gente vai falar um pouquinho dos comportamentos humanos. Muita gente não quer se indispor com um tio, com a mãe, com o marido ou com a esposa que passou tal informação. E aí assim, não, além de não querer se indispor para dizer assim, fazer como eu faço, você tem certeza dessa notícia? Você checou? Daí a pessoa, não fiz. Eu falei, então tá, vou checar aqui para você, vamos checar junto? Aí eu vou lá, checo junto. Olha aqui, ó, é falsa, por isso. Ou veja, essa notícia, ela aconteceu há 20 anos, mas estão fazendo um recorte disso que aconteceu há 20 anos para agora, para poder disseminar tais e tais informações. Então eu vou com isso. Mas nem todo mundo tem esse fôlego, essa paciência, né? Ou quer se indispor de tempo para ir lá fazer essa checagem. Se foi o Paulo, meu amigo, que passou, eu vou acreditar. Entendi. E aí, e é mais fácil eu só reproduzir isso, né? Eu vou reproduzindo. Ou, às vezes, você é até indicado, como tem um pôster que fala assim, amigo, essa notícia é fake news. E o amigo tá lá abraçado na notícia fake news e ele responde para o outro amigo, ai, não tem problema, é conveniente para mim. Nossa! Veja. Então, nós temos isso para entender por que é um fenômeno que tem tido muito sucesso. É um negócio de sucesso. A gente que estuda um pouquinho sobre coisas de mercado, né? Porque a fake news, e aí tem uma informação importante para a gente trazer, ela não opera do começo, meio e fim só com mentiras. Existe uma base ali que precisa ser um pouquinho verossímil, ou seja, traz algumas informações relevantes ou que sejam pequenas verdades, para que a partir dessa pequena verdade eu invente um fato, eu aumente uma situação. Porque se a gente pensar que a notícia por si só ela é de toda mentira, ela não teria todo esse sucesso. Ela não teria todo esse grande efeito que ela tem tido. Então se pega, né, um pouquinho ali. E aí é legal a gente adentrar para falar disso. Eu não sei se não, mas ainda eu queria falar do outro post. Por exemplo, assim, eu tenho aqui, ó, o pai e a filha. O pai tá lá no computador, vendo coisas no computador. E a filha fala, pai, a filha fala pro pai, essa notícia é falsa. E o pai responde, mas como que essa notícia pode ser falsa? Se diz exatamente o que eu penso. Nossa! Nossa! Incrível. Como que mexe, como entende do comportamento humano a fake news, né? Muito. Outro que é espetacular. Tem um outro espetacular. Tem dois caras caindo. Sei lá, digamos, eles estavam no céu e estão caindo. Um está com paraquedas e o outro não. O que está com paraquedas fala para esse que está caindo sem paraquedas, ei, tá dando uma informação, avisando, você está sem paraquedas. E ele fala, essa é a tua opinião. Tá doido? Vai morrer? Nossa! Mas a fake news provoca mortes. Provoca morte. Nossa! A fake news já matou pessoas. Direta e indiretamente. Nossa, quer dizer, os outros termos muito fortes que eu vi aí, que são profanar, né? Provocar, mobilizar, memes, e das teorias de conspiração também entra nessa questão da fake news? Entra bastante, né?
Entra. Para a gente falar dessa teoria da conspiração, acho que é importante a gente falar que, ó, veja, se a fake news ela é para fomentar relações de poder, se as fake news geram pânico moral e social, não tem um padrão, né, para ela ser feita também. O foco é o público ligado a valores morais e mais conservadores. E a emoção é sempre usada no teor dessas informações, no teor da produção dessa fake news. O que ela vai fazer? Ela vai causar inseguranças, muitas inseguranças. E aí vamos falar dessa realidade mais perto aqui da gente, desse contexto que é da pandemia do coronavírus. Lembram? Quando foi divulgado por uma pessoa que caixões vazios estavam sendo, né, enterrados, e aí provocou-se uma comoção. Como assim? Por que está acontecendo isso? Né? Um monte de gente falou, olha que absurdo, isso aí é para deixar a gente mais com medo, isso aí é para deixar a gente trancado em casa, isso aí é uma teoria. Então, e descobriu, né, que esse vídeo de caixões sendo usados vazios, né, colocado nas covas vazios, era mentira. Mas vejam o quanto que sentimento de ódio, de raiva, né, dos próprios agentes ou lideranças que estavam, na verdade, à frente do combate ao coronavírus. Por exemplo, outra fake news que já começou, já foi operada, mas que está voltando, eu já vi algumas coisas nesse sentido por agora, por conta das eleições, é falar das fraudes nas urnas, né? Que tem fraude, que não é seguro. E aí a gente consegue perceber que há uma teoria da conspiração, sim. E aí quando a gente olha, por exemplo, para poder falar de novo ainda, né, da própria Covid, a gente vê aqui, ó, por exemplo, a rede conspiracionista, né, que utilizam de teorias da conspiração e ficam toda hora jogando que tem um esquema por trás do coronavírus. Como pode ter um esquema se a gente tem os dados mostrando o número de vítimas, o número de mortes? Quantos de nós vimos pessoas de verdade com os sintomas do coronavírus, né? Internados, ou quantos de nós não perdemos? Todo mundo, a gente já chegou no nível que todo mundo conhece alguém que infelizmente morreu por conta do coronavírus, né? Mas é como se fosse assim, é mais fácil eu dizer que é um esquema do que eu olhar para que existe um problema e que eu preciso resolver esse problema. De que forma? Não estou aqui defendendo o lockdown, não estou aqui dizendo que é para todo mundo literalmente ficar em casa e não fazer nada, não estou falando sobre isso. Mas eu estou dizendo que a gente não pode negar algo que está acontecendo no mundo inteiro. Como eu vou arriscar a minha vida? Como eu vou arriscar a vida do próximo, da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos? Né? E aí, ainda dentro do coronavírus, a gente sabe também que houve muitas fake news fabricadas usando a religião. Uhum. Como assim usando a religião, né? Propagando, fazendo produções de conteúdo dizendo que o coronavírus é uma praga divina, que é castigo de Deus. E a gente viu, inclusive, grandes líderes religiosos que ocupam posições de poder com muitos seguidores, dizendo isso. Então, de novo, nós temos aí uma produção de conteúdo que é para negar algo que existe e utilizar da religião e utilizar da fé das pessoas para, de novo, confirmar que é um esquema, né? Nós temos também outras coisas até na área da medicina, né? Quando a gente viu aí uma propagação muito grande mesmo,
de médicos para vender. Não vou falar exatamente de médico, mas de profissionais da área da saúde, né? Dizendo que o vírus se combatia com tal remédio, ou fazendo tal coisa, ou só garantindo que a imunidade tivesse alta. A gente sabe que a minha saúde estando em dia, a minha imunidade estando boa, eu corro menos risco de ficar doente. Mas o termo só ter a imunidade boa, já estou sarado ou estou livre, não me salva. Não me salva. Né? Então, a gente viu essa produção de conteúdo também por cima disso, né, para se ter conteúdos fake news sobre o coronavírus. E aí, a gente também teve informações centradas, né, em alguns meios de comunicação e que muitas vezes levam a atender para tal ou para algum outro lugar. Eu, enquanto profissional da comunicação, eu fiz um trabalho assim, muito grande, especialmente com quem eu mais convivi. Falei assim, gente, o negócio é assim, ó, a gente precisa se informar sobre o que está acontecendo, ok? Então escolha qual noticiário você vai ver e qual hora, mas não precisa ficar o dia inteiro assistindo, né? Porque se você fica o dia inteiro, outras coisas da sua vida são deixadas de lado, e ouvir uma informação sobre essa pandemia que por si só já nos entristece e por si só já nos deixa, né? Já mexeu muito com a gente, você ficar o dia inteiro ouvindo notícia sobre isso, você vai pirar, né? O jornalista, os meios de comunicação estão cumprindo a sua obrigação, que é produzir informação sobre aquela pauta, sobre aquele assunto. Mas isso não significa que você tem que ficar o dia inteiro lá grudado vendo isso, né? Nossa, muito esclarecedor, inclusive. E eu fiquei pensando aqui, você colocou e mostrou para nós assim, até o mecanismo de funcionamento das teorias da conspiração. Para mim foi uma informação totalmente nova. E eu pensei aqui agora nas questões aqui que a gente fala, ficou bem claro, né? O pessoal participou aí, a Priscila colocou que nos comentários que movimentos anticientíficos, né, que estão vindo aí contra a vacina, né? E parece deixar claro que o alvo da fake news é a ciência, Caju. É um dos principais alvos da fake news, os intelectuais. Será que eles são alvos? E por que, gente, atacar justamente quem estuda para poder ajudar a sociedade? A colega ali, Michele, colocou aqui, ó, algumas fake news, né? Que nos comentários aqui, ó, que se pegar fake news, o calor mata o vírus, uma opção de coisas. Você vê como que tem fake news aí, nesse propósito, né? E eu tô vendo sempre atacando a ciência, sempre atacando intelectuais. Eu queria ouvir o seu ponto de vista, assim, o que você acha dessa... Quem são esses alvos, ou por quê? É a ciência sempre que é atacada? Tem um outro marcador que a gente precisa falar sobre essa grande disseminação da fake news, que é o discurso da pós-verdade. Esses discursos das pós-verdade é como se viessem para, né, contra-atacar fatos verídicos, científicos e comprovados. Pois é. E o que a gente vê, então, nesses discursos de pós-verdade? É uma crise epistêmica, né? É crise epistêmica, que vão dar vazão para alguma coisa que eu vou pedir licença para chamar de maluquices. Pode ficar à vontade. Maluquices. Se a gente pudesse aqui abrir o áudio para as pessoas que estão acompanhando a live, a gente ia ter pérolas de tantas maluquices que a gente já viu de fake news. E para essa fake news ela ganhar todo o crédito e para ela ter todo o efeito que ela tem tido, o que os agentes produtores da fake news eles fazem? Eles elegeram inimigos.
Certo. Quem são os inimigos? Os inimigos, né, desses produtores, os principais têm sido, e aí a gente pode ver de diversas formas isso já aconteceu. A ciência, a universidade, as pesquisas, a cultura, os intelectuais, o jornalismo e a Suprema Corte. Meu Deus! Especificamente aqui no nosso país. Então, o que a gente vê nesse movimento, né? Morte da verdade. Crise epistêmica levando à morte da verdade. E é uma provocação para desacreditar de tudo que esses agentes, eleitos como inimigos dos produtores da fake news, fazem. Do que o jornalismo faz, do que o judiciário faz, do que a ciência faz, os pesquisadores, as universidades. Então, ela provoca, olha outro sentimento, é esse sentimento de ódio, é um sentimento de revolta e é um sentimento de descrença das instituições. Pois é. E a eleição desses inimigos, se a gente for olhar, quem são esses inimigos? São os agentes que normalmente questionam, são normalmente os agentes que a todo tempo tá indagando, tá criticando, e tá buscando mais informações, né, das autoridades públicas, das autoridades instituídas, né? E aí quando você, por exemplo, elimina as mídias tradicionais, vamos trazer assim, elimina o jornalismo tradicional, você vai eliminar agentes que vão questionar, ou que vão discutir, ou que vão fazer perguntas sobre algo. Sim. Quando você coloca por terra toda a Suprema Corte, você está colocando por terra e tá indo por caminhos que são muito perigosos. Muito perigoso. É muito perigoso. E aí, assim, só para, de novo, para deixar bem claro, eu não estou dizendo que todo mundo é santo na Suprema Corte. Entendi. Eu não estou dizendo, não estou fazendo a defesa que a instituição, né, judiciário, tá tudo lindo, não estou dizendo isso. Mas eu também não concordo que com as produções da fake news que pede, né, que pede a morte do judiciário, que pede a morte, que pede a todo tempo a destituição, né, da democracia. Vamos falar que é a grande verdade que a gente tem visto aí nessa produção das fake news. Uhum. Parece que é uma outra sociedade, né? Que é destruir tudo que foi construído para fazer... Eu não sei exatamente onde vai dar isso aí. Dá um pouco de medo, sabe? Vamos pensar que não é para dar em lugar nenhum. Que eu acho que esse também é uma coisa muito importante para a gente fazer nessa live, que é olhar assim... Então, como a gente enfrenta tudo isso? Primeiro entendendo, e eu gosto muito de reafirmar e todo tempo reafirmar. Fake news é um problema, ponto. Vamos dar nomes aos problemas. Tudo na nossa sociedade a gente só vai resolver se a gente der nome àquele problema. Certo. Então, fake news é um problema. Como nós podemos resolver esse problema? Primeiro, eu vou entender que eu tenho que ser o agente, a pessoa que vai fazer diferença. Recebeu uma informação, tem dúvida? Checa. Não deu tempo de checar? Não repassa. Não repassa. Não repassa. Não repassa nos grupos, não repassa nas suas redes sociais. Existem muitas maneiras da gente enfrentar esse problema. E aí, a gente precisa pensar. Eu tenho uma pergunta aqui que eu deixo, eu não tenho resposta. Que é uma outra questão que a gente tem que olhar. É fazer checagem,
confirmar os dados nas plataformas. Existem vários sites de checagem, não é difícil. Entender que a gente tem que partir agora para os caminhos da regulação das plataformas digitais. Uma regulação privada, que aí privada seria a gente pensar em regras para todas as plataformas, mas também estatal. E regulação estatal, o que vai pedir para que ela funcione, né? Qual o critério que precisa existir para que ela realmente funcione? Transparência. Muita transparência. Mas a gente precisa olhar que essa regulação, ela é no sentido de resolver esse problema. Não no sentido de cercear, não no sentido de impor algo, não no sentido de censurar, mas é no sentido de regular. Regular. E aí a gente precisa pensar qual o tipo de regulação que nós, aqui no Brasil, precisamos para combater as fake news. Eu não tenho essa resposta, mas eu deixo como uma grande pergunta para todos nós pensarmos. Qual o tipo de regulação? Porque nós precisamos ter uma regulação. Não dá para deixar solto, né? E principalmente não dá para não punir os agentes fabricantes de fake news. Verdade. Porque fake news não é um problema só jurídico. Fake news é um problema social e econômico. Nossa, muito boa essa fala, gente. Ficou registrado. Eu acho que isso é muito importante e eu tenho certeza que eu vou fazer o possível para propagar essa live para que as informações alcancem o maior possível número de pessoas. E você falou aí dos setores, eu queria falar um pouquinho do setor emocional. Porque às vezes mexe com a gente, né? As palavras um pouco, a gente fica magoado, né? Fake news como meio de assédio e de assassinato de reputação da pessoa, né? Nesse sentido, ela é um assédio, um assassinato de reputação. Isso mexe com o psicológico, mexe com o emocional. O que você poderia nos falar a respeito desse tópico? Isso que você está trazendo, Paulo, ele está muito linkado com o que eu disse lá atrás, né? Existe todo um planejamento, né? O que nós vamos fazer, quem são os nossos inimigos, quem são os nossos alvos e como a gente vai destruir a vida dessa pessoa. E aí, e como que a gente vai destruir, né? E como que a gente vai acabar com a reputação dessa pessoa? Aí vai buscando mecanismos, né? Lá nas redes sociais desse alvo inimigo que foi escolhido, faz armações com fotos de um jeito e que a pessoa está num contexto, aí faz recortes. Então eu vou ter lá fotos, eu vou ter informação, eu vou ter disseminação da vida íntima e privada dessa pessoa. A fake news, ela faz muito assim, né? Olha lá, você viu como tem razão aquilo que eu falei daquele fulano? Olha como que ele é na vida pessoal. Olha lá. Então, o que a gente tem aí? Ela destrói reputações, se a gente pensar em quantas pessoas públicas tiveram a sua vida destruída ou foram vítimas, né, dessas falsas notícias. Muitas pessoas, muitas pessoas. E isso é muito perigoso, e isso gera ainda mais violência, muito mais violência. Né? Violência. Tem pergunta, Paulo? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui tudo. Tudo aqui, ó. Uma colega aqui escreveu aqui para nós. Obrigado pela participação, viu? Ensinar a todos a serem leitores críticos e reflexivos, educar para serem curadores de informações.
termo é interessante, curador de informação. Isso é muito legal. Quiser comentar essa fala, fica à vontade, viu, Caju? Quem falou foi a Michele. A Michele é uma super parceira minha também, da Priscila. Obrigada, Michele, por estar aqui. Eu gosto de agradecer, porque, nossa, no sábado à tarde, né, tem gente nos ouvindo, participando. Muito obrigada. Então, é isso. Eu gosto. A pandemia tem me feito pensar muito, Paulo, uma questão assim, olha, não existe salvador da pátria para nada. Então, eu tenho que ser o agente de todas as mudanças que eu tanto almejo no mundo. Vou falar não no mundo, na minha família, na minha casa, na minha rede de amigos. Eu tenho que ser esse agente. E de que forma que eu vou ser esse agente? Com diálogo, com conversa. Às vezes pode pirar um pouquinho, pode falar um pouquinho mais alto, ou pode até discutir, mas para chegar em algo. Mas eu tenho que ser esse agente, né? Esses dias eu assisti a Luísa Trajano, a dona da Magalu, da Magazine Luiza, no Roda Viva. E uma das falas que ficou forte em mim foi assim: a Magalu não tem intenção de mudar o mundo. O mundo. A Magalu não tem intenção de provocar transformações gigantescas. A Magalu está fazendo o seu papel ali, dentro da empresa, com os funcionários. E se isso vai reverberar para a sociedade, isso é uma outra questão. Mas a Magalu está fazendo a parte dela. E aí ela traz, porque a Magalu ama o Brasil e a Magalu acredita no Brasil. Legal. E aí tem a gente, né? Eu acho que é interessante a gente trazer essa nossa responsabilidade, principalmente agora. Daqui a alguns dias nós vamos estar elegendo o prefeito, o vereador e o senador. Nossa, senador. Nós já estudamos as propostas dos candidatos, nós estamos acompanhando as propostas dos candidatos, nós estamos verificando realmente o que é verdade do que esses candidatos estão falando, né? Então, isso é agente de transformação. Não ter preguiça para checar a informação. Aquele vídeo pode ser bem legal, aquele vídeo pode ser engraçado, mas aquele vídeo pode estar destruindo uma vida, mas aquele vídeo pode provocar efeitos grandiosos naquela cidade ou naquele país ou para aquele grupo. Então a gente precisa mesmo ser os agentes. E aí, curadores, né? Curadores das informações. Muito boa essa sua contribuição, Michele. Muito obrigada. Muito bacana. Eu te falei, o papo às vezes é tão rico que ele passa muito rápido. Nós estamos aqui indo para o final da nossa live. A Michele manda ótima fala, falou com você, e acompanhando aqui de Primavera do Leste, ela falou, acho que é PVA Primavera do Leste, não é isso? Sim, então, obrigado pela presença, Michele. E eu queria agradecer a presença de você, Caju, aqui. Eu gosto de finalizando assim tranquilo, para a gente finalizar nos últimos segundos. Então, assim, agradecer a sua presença, essas informações que você trouxe foi muito importante, e eu sei que você tem muito mais para falar sobre a fake news. Então, eu queria convidá-la para uma segunda rodada de live, e que a gente, se você aceitar, eu vou fazer uma nova rodada de live, e eu convidar você para conversar sobre fake news, sobre a mídia, sobre a comunicação. Eu acho que você é uma jornalista que eu quero ouvir. Obrigado pelo carinho, Priscila, nos comentários. Paulo, de novo, eu que agradeço muito estar aqui. Nossa, olha quem está aqui, Mariângela. É uma super comunicóloga, professora também e publicitária lá de Porto Velho, Paulo, nos acompanhando. Legal. Muito obrigada, Marie. Valéria, que também acompanhou. Obrigada a todos vocês. Sei que eu acho que também todo mundo está ficando um pouquinho cansado de muitas lives, né, Paulo? Não tá fácil, né?
Mas que bom que a gente teve, sim, gente participando, gente nos ouvindo. Essa live vai ficar gravada e que aquilo que a gente tem conversado, lido, eu gosto muito de frisar, não sou dona da verdade, nem quero ser, quero muito continuar aprendendo, quero muito continuar olhando para além das minhas bolhas, olhando para além daquilo que inclusive tem chego até mim, né? Eu preciso ampliar. E de que forma que eu vou ampliar? Quando eu estou com o outro, quando eu ouço esse outro, quando eu participo de atividades, de seminários, e quando eu dou meus pitacos ali, às vezes, nas redes sociais. Então, o único intuito de estar aqui é esse, de partilhar, de fazer ecoar e de aprender. De aprender, de aprender, de aprender. Que experiência bacana é essa de estar em live. Eu gostei. E sim, Paulo, eu aceito o seu convite. Quero de novo, vou aproveitar aqui para dizer, e aí a gente divulga, né, Paulo, na próxima vez, para estar mais gente. Agradeço, eu sei que tem alunos meu e seu aqui também, que estão nos assistindo, muito obrigada. Tinha mais de ano, e depois com a pandemia, eu nunca mais tinha ido no salão cortar o cabelo. Até cortei cabelo hoje para poder estar na live. Agradeço a minha querida cabeleireira Isildinha, que está aqui nos assistindo. E é isso. Vamos fazer outros trabalhos juntos. Você sabe que vontade não falta. O que muitas vezes falta é tempo. Mas vontade não falta. E a gente, como educadores, como professores, a gente sabe da nossa responsabilidade, né, Paulo? E obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigadão pela presença, Caju. Um beijo, um abraço para vocês, todos que estiveram aqui presentes. E até a nossa próxima live, gente. Obrigadão pela presença. Caju, até mais, viu? Grande abraço. Outro. Tchau, Val!